O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Kandava da Aparva. Capítulo 226. Brahman diz para Agni pedir a ajuda de Krishna e Arjuna. Vaisampayana disse, então a Vyavana, Agni, em raiva e decepção, com sua doença não curada, voltou ao avô. E ele descreveu para Brahman tudo o que tinha acontecido. O Deus ilustre, refletindo por um momento, disse a ele, ó impecável, eu vejo um caminho pelo qual tu podes consumir a floresta de Kandava hoje à vista de Indra. Aqueles deuses antigos, Nara e Narayana, se encarnaram no mundo dos homens para realizar o trabalho dos celestiais. Eles são chamados na terra de Arjuna e Vasudeva. Eles estão agora mesmo na floresta de Kandava. Pede a eles para te ajudarem a consumir aquela floresta. Tu então consumirás a floresta mesmo se ela for protegida pelos celestiais. Eles vão certamente impedir a população de Kandava de escapar, e impedir Indra também, de ajudar alguém na fuga. Eu não tenho dúvida disso. Ouvindo essas palavras, Agni foi com pressa até Krishna e Partha. Ó rei, eu já te contei o que ele disse, tendo se aproximado do par ilustre. Ó tigre entre reis, ouvindo essas palavras de Agni, que estava desejoso de consumir a floresta de Kandava contra a vontade de Indra, Vibhatsu disse a ele estas palavras bem adequadas à ocasião. Eu tenho numerosas armas celestes excelentes com as quais eu posso lutar até com muitos manejadores do raio. Mas, ó exaltado, eu não tenho um arco adequado para a força dos meus braços, e que seja capaz de suportar o poder que eu posso aplicar em batalha. Por causa da rapidez das minhas mãos eu também preciso de flechas que nunca se esgotem. O meu carro também mal pode suportar a carga de flechas que eu desejaria manter perto de mim. Eu desejo corcéis celestes de branco puro, possuidores da velocidade do vento, e um carro possuidor do esplendor do sol cujo ruído das rodas pareça o ribombo das nuvens. Então, não há arma adequada para a energia de Krishna e com a qual Madhava possa matar Nagas e Pisachas. Ó exaltado, cabe a ti nos dar os meios pelos quais o sucesso possa ser alcançado e pelos quais nós possamos impedir Indra de derramar suas chuvas sobre essa floresta extensa. Ó Pavaka, nós estamos preparados para fazer tudo o que a virilidade e a habilidade possam fazer. Mas, ó exaltado, cabe a ti nos dar os meios apropriados. Capítulo 227. Krishna e Arjuna recebem carro e armas. Vaisampayana disse, assim abordado por Arjuna, o Tazana de bandeira de fumaça, desejoso de uma entrevista com Varuna, se lembrou daquele filho de Aditi, aquele deus que protege um dos pontos dos céus e que tem seu lar na água e governa esse elemento. Varuna, sabendo que estava sendo lembrado por Pavaka, imediatamente apareceu perante aquele deus. O celestial de bandeira de fumaça acolheu com reverência ao soberano das águas, aquele quarto dos Lokapalas, e disse àquele Deus eterno dos deuses, dá-me sem perda de tempo aquele arco e aljava, e também aquele carro com bandeira de macaco que foram obtidos do rei Soma. Partha realizará uma grande tarefa com Gandiva, e Vasudeva também com disco. Dá ambos, portanto, para mim hoje. Ouvindo essas palavras, Varuna respondeu a Pavaka, dizendo, bem, eu os dou. Ele então deu aquela maravilhosa joia de arco que era dotado de grande energia. Aquele arco era o realçador da fama e realizações, e não podia ser danificado por nenhuma arma. Ele era a principal de todas as armas, e o destruidor de todas elas. Ele era o castigador de exércitos hostis e sozinho era igual a 100.000 arcos. Ele era um multiplicador de reinos, e era matizado com cores excelentes. Ele era bem adornado, e belo de olhar, e sem uma marca de fraqueza ou dano em lugar algum. E ele era sempre reverenciado pelos celestiais e Gandharvas. Varuna também deu 2 aljavas inesgotáveis, e ele também deu um carro equipado com armas celestes e cuja bandeira portava um macaco grande.
Unidos àquele carro estavam corcéis brancos como a prata das nuvens fofas, nascidos na região dos Gandharvas, e enfeitados com arreios dourados, e que pareciam em velocidade o vento ou a mente. Ele estava equipado com instrumentos de guerra, e não podia ser vencido pelos celestiais ou pelos asuras. Seu esplendor era grandioso e os sons de suas rodas eram tremendos. Ele encantava o coração de toda criatura que o olhasse. Ele tinha sido feito por Visvakarma, o arquiteto do universo e um dos senhores da criação, depois de severa meditação ascética. Seu esplendor, como o do sol, era tão grande que ninguém podia fitá-lo. Ele era o próprio carro do qual o Senhor Soma tinha vencido os Danavas. Resplandecente com beleza, ele parecia uma nuvem ao anoitecer refletindo a refulgência do sol poente. Ele estava equipado com um excelente mastro de bandeira de cor dourada e grande beleza. E lá sobre aquele mastro de bandeira repousava um macaco celeste, de forma feroz como a de um leão ou um tigre. Colocado no alto, o macaco parecia disposto a queimar tudo o que visse. E sobre as outras bandeiras havia várias criaturas de grande tamanho, cujos rugidos e gritos faziam os soldados do inimigo desfalecerem. Então Arjuna, vestido em armadura e armado com espada, e com seus dedos envoltos em luvas de couro, andando ao redor daquele carro excelente adornado com numerosas bandeiras e curvando-se aos deuses, subiu nele como um homem virtuoso no carro celeste, que o leva para o céu. E erguendo aquele celestial e principal dos arcos criado por Brahma, antigamente chamado Gandiva, Arjuna ficou cheio de alegria. E curvando-se a Uttasana, parta dotado de grande energia, pegou o arco e o encordou forçosamente. Aqueles que ouviram o barulho que foi feito no momento em que o Pandava poderoso encordou aquele arco tremeram de medo. E tendo obtido aquele carro e aquele arco, e as duas aljavas inesgotáveis, o filho de Kunti ficou contente e se achou competente para ajudar na tarefa. E Pavaka então deu a Krishna um disco com um mastro de ferro anexado a um buraco no centro. Aquela era uma arma ígnea e se tornou sua favorita. Tendo obtido aquela arma, Krishna também ficou à altura da tarefa. Pavaka então, se dirigindo a Krishna, disse: com esta, o matador de Madhu, tu serás capaz sem dúvida de vencer em batalha até inimigos que não sejam humanos. Com esta arma, sem dúvida, tu serás superior em batalha aos homens e deuses, e Rakshasas e Pisachas, e Daityas e Nagas. E certamente com ela tu serás capaz de derrotar a todos. E, o Madhava, lançada por ti em batalha em teus inimigos, esta arma irresistivelmente matará o inimigo e voltará novamente para as tuas mãos. E o Senhor Varuna, depois disso, deu a Krishna uma massa, de nome Kaumodaki, capaz de matar a todos os Daityas e que produzia, quando arremessada, o ribombo como o do trovão. Então Arjuna e Achyuta cheios de alegria disseram a Pavaka: ó exaltado, equipados com armas e sabendo usá-las, possuindo carros com bandeiras e mastros, nós somos agora capazes de lutar até com todos os celestiais e os asuras, juntos, sem falar do manejador do raio desejoso de lutar por causa do Naga, seu amigo Takshaka. Arjuna também disse: ó Pavaka, quando Rishikesha, dotado de energia abundante, se mover no campo de batalha com este disco na mão, não haverá nada nos três mundos que ele não será capaz de destruir por lançar esta arma. Tendo obtido o arco Gandiva e este par de aljavas inesgotáveis, eu também estou preparado para conquistar em batalha os três mundos. Portanto, ó Senhor, queima como quiseres, cercando esta floresta grande por todos os lados. Nós somos totalmente capazes de te ajudar. Vaisampayana continuou: ao ouvir isso de Dasara e Arjuna, o Deus ilustre então manifestou sua forma mais enérgica, pronto para consumir a floresta. Cercando a todos os lados com suas 7 chamas, ele começou a consumir a floresta de Kandava, exibindo sua forma que tudo consome como aquela no fim do Yuga, ciclo. E, ó touro da raça Bharata, cercando aquela floresta e pegando-a por todos os lados com um rugido como o das nuvens, Agni fez todas as criaturas dentro dela tremerem.
E, ó Bharata, aquela floresta queimando então parecia resplandecente como o rei das montanhas, Meru, refulgente com os raios do sol caídos sobre ele. Capítulo 228. O fogo começa. Krishna e Arjuna impedem que as criaturas escapem. Vaisampayana disse, então aqueles principais dos guerreiros em carros, Krishna e Arjuna, conduzindo seus carros e se colocando em lados opostos da floresta, começaram uma grande matança, por todos os lados, das criaturas residentes em Kandava. Em qualquer ponto em que as criaturas residentes em Kandava pudessem ser vistas tentando fugir, para lá se apressavam aqueles poderosos heróis, para impedir sua fuga. De fato aqueles dois carros excelentes pareciam ser somente um, e também os dois guerreiros neles apenas um indivíduo. E enquanto a floresta estava queimando, centenas e milhares de criaturas vivas, proferindo gritos terríveis, começaram a correr para todos os lados em todas as direções. Algumas tinham membros específicos queimados, algumas estavam chamuscadas pelo calor excessivo, algumas saíam, e algumas corriam para lá e para cá por medo. E algumas abraçando seus filhos, e algumas seus pais e irmãos, morriam tranquilamente sem, por excesso de afeição, serem capazes de abandonar aqueles que lhes eram queridos. E havia muitas lá que, mordendo seus lábios inferiores, se erguiam no ar e logo caíam girando no ardente elemento abaixo de si. E algumas eram vistas rolando sobre o solo com asas, olhos, e pés chamuscados e queimados. Aquelas criaturas eram todas vistas perecer quase imediatamente. Os tanques e lagos dentro daquela floresta, aquecidos pelo fogo ao redor, começaram a ferver, e os peixes e as tartarugas neles todos pereceram. Durante aquele grande massacre de criaturas vivas naquela floresta, os corpos em chamas de vários animais faziam parecer que o próprio fogo tinha assumido muitas formas. As aves que levantavam voo para escapar daquela conflagração eram todas perfuradas por Arjuna com suas flechas e, cortadas em pedaços, elas caíam no elemento ardente abaixo. Perfuradas completamente pelas flechas de Arjuna, as aves caíam dentro da floresta ardente, proferindo gritos altos. Os habitantes da floresta, atingidos por aquelas setas, começaram a rugir e a gritar. O clamor que eles ergueram era como o tumulto terrível ouvido durante o batimento do oceano, nos tempos antigos. As poderosas chamas de fogo ardente alcançaram o firmamento, causando grande ansiedade nos próprios celestiais. Então todos os habitantes ilustres do céu foram em grupo ao Deus de 100 sacrifícios e 1000 olhos, seu chefe, aquele destruidor de asuras. Aproximando-se de Indra, os celestiais disseram, porque, ó Senhor dos imortais, Agni queima essas criaturas. Chegou a hora da destruição do mundo. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras dos deuses, e ele mesmo vendo o que Agni estava fazendo, o matador de Vritra saiu para proteger a floresta de Kandava. E Vasava, o chefe dos celestiais, logo cobrindo o céu com massas de nuvens de todos os tipos, começou a derramar chuva sobre a floresta ardente. Aquelas massas de nuvens às centenas e aos milhares, comandadas por Indra, começaram a despejar chuva sobre Kandava em pingos grossos como os mastros de bandeira dos carros de batalha. Mas as chuvas eram todas secadas completamente no próprio céu pelo calor do fogo e, portanto, não alcançavam o fogo em absoluto. Então o matador de Namushi, ficando furioso com Agni, reuniu massas enormes de nuvens e as fez produzir um aguaceiro pesado. Com as chamas competindo com aquelas chuvas pesadas, e com massas de nuvens sobre si, aquela floresta, cheia de fumaça e luzes de relâmpagos, tornou-se terrível de olhar. Capítulo 229. Eles lutam com os celestiais. Vaisampayana disse, então Vibatsu, o filho de Pandu, invocando suas armas excelentes, impediu aquela chuva de Indra por meio de uma chuva de suas próprias armas. E Arjuna de alma incomensurável logo cobriu a floresta de Kandava com incontáveis flechas como a lua cobrindo a atmosfera com um nevoeiro denso.
Quando o céu acima daquela floresta estava assim coberto pelas flechas de Arjuna, nenhuma criatura viva podia então escapar de baixo. E aconteceu que enquanto aquela floresta estava queimando, Takshaka, o chefe dos Nagas, não estava lá, tendo ido naquela hora ao campo de Kurukshetra. Mas Asvasena, o filho poderoso de Takshaka, estava lá. Ele fez grandes esforços para escapar daquele fogo, mas confinado pelas flechas Arjuna ele não conseguia achar um caminho. Foi então que a mãe dele, a filha de uma cobra, resolveu salvá-lo por engoli-lo primeiro. Sua mãe primeiro engoliu sua cabeça e então estava engolindo sua cauda. E desejosa de salvar seu filho, a cobra do mar ergueu-se, acima da terra, enquanto ainda estava empenhada em engolir a cauda do filho. Mas Arjuna tão logo a viu escapando separou a cabeça dela do corpo por meio de uma flecha afiada. Indra viu tudo isso, e desejando salvar o filho do amigo o manejador do raio, por erguer o vento violento, fez Arjuna perder a consciência. Durante aqueles poucos momentos Asvasena conseguiu efetuar sua fuga. Vendo aquela manifestação do poder de ilusão, e enganado por aquela cobra, Arjuna ficou muito enfurecido. Ele em seguida cortou todo animal que procurava fugir pelos céus, em 2, 3, ou mais pedaços. E Vibatsu em fúria, e Agni, e Vasudeva também, amaldiçoaram a cobra que tinha escapado tão fraudulentamente, dizendo, tu nunca serás famoso. E Jishnu, se lembrando do logro praticado sobre si, ficou furioso, e cobrindo o firmamento com uma nuvem de flechas, procurou lutar com aquele de 1000 olhos. O chefe dos celestiais também, vendo Arjuna com raiva, procurou lutar com ele, e lançou suas próprias armas violentas, cobrindo a larga extensão do firmamento. Então os ventos, fazendo um rugido alto e agitando todos os oceanos, juntaram massas de nuvens no céu, carregadas com torrentes de chuva. Aquelas massas de nuvens começaram a vomitar trovões e relâmpagos terríveis, carregados com o estampido do trovão. Então Arjuna, possuindo conhecimento de recursos, lançou a arma excelente chamada Vayavya com os mantras apropriados para dissipar aquelas nuvens. Com aquela arma a energia e a força do raio de Indra e aquelas nuvens foram destruídas. E as torrentes de chuva com as quais aquelas nuvens estavam carregadas foram todas completamente secadas, e o relâmpago que vibrava entre elas foi também destruído. Em um instante o céu ficou limpo de poeira e escuridão, e uma brisa fresca e agradável começou a soprar e o disco do sol retomou seu estado normal. Então o comedor de manteiga clarificada, Agni, contente porque ninguém podia frustrá-lo, assumiu várias formas, e salpicado com a gordura exudada pelos corpos das criaturas resplandeceu com todas as suas chamas, enchendo o universo com seu rugido. Então aves numerosas da tribo Garuda, portando excelentes plumagens, vendo que a floresta era protegida por Krishna e Arjuna, desceram cheias de orgulho dos céus mais altos, desejosas de atingir aqueles heróis com suas asas como raios, bicos e garras. Numerosos nagas também, com rostos emitindo fogo, desceram do alto e se aproximaram de Arjuna, vomitando todo o tempo o veneno mais virulento. Vendo-se aproximarem, Arjuna os cortou em pedaços por meio de flechas imensas no fogo da sua própria fúria. Então aquelas aves e cobras, privadas de vida, caíram no elemento ardente abaixo. E foram lá também, desejosos de lutar, inúmeros asuras com Gandharvas, Yakshas e Rakshasas e nagas proferindo gritos impressionantes. Armados com máquinas que vomitavam de suas gargantas bolas e projéteis de ferro, e catapultas para impulsionar pedras enormes, e foguetes, eles se aproximaram para atingir Krishna e Partha, com sua energia e força aumentadas pela fúria. Mas, embora eles despejassem uma perfeita chuva de armas, Vibatsu, dirigindo-se a eles repreensivamente, cortou suas cabeças com suas próprias flechas afiadas. Aquele matador de inimigos, Krishna, também, dotado de grande energia, também fez um grande massacre de Daityas e Danavas com seu disco. Muitos asuras de poder incomensurável, perfurados pelas setas de Krishna e atingidos pela força de seu disco, ficavam inertes como refugos encalhados na margem pela violência das ondas.
Então o Sakra, o Senhor dos Celestiais, montado em seu elefante branco, avançou naqueles heróis, e erguendo seu raio que nunca podia partir em vão o arremessou com grande força. E o matador de Asuras disse aos deuses: estes dois estão mortos. Vendo o violento raio ser arremessado por seu chefe, todos os celestiais pegaram suas respectivas armas. Yama, ó rei, pegou a massa distribuidora de morte, e couvera sua clava com pontas de ferro, e varou e nasceu laço em míssil belos. Skanda, Kartikeya, pegou sua lança comprida e ficou imóvel como a montanha de Meru. Os asvins estavam lá com plantas resplandecentes nas mãos. Datri ficou com o arco na mão, e Jaya com uma massa grossa. Tvashtri de grande força ergueu com raiva uma montanha enorme e Surya ficou com um dardo brilhante, e Mritiu com um machado de batalha. Aryaman aproximou-se silenciosamente com uma clava terrível equipada de ferrões afiados, e Mitra ficou lá com um disco afiado como uma navalha. E, o monarca, Pushaibhaga e Savitri, em cólera, avançaram em Krishna e Partha com arcos e cimitarras nas mãos. E os Rudras e os Vasos, os Maruts poderosos e os Visvedevas e os Sadias, todos resplandecentes com sua própria energia, esses e muitos outros celestiais, armados com várias armas, avançaram contra aqueles louvados pelos homens, Krishna e Partha, para prostrá-los. Então foram vistos naquele grande conflito magníficos portentos por toda parte, privando todas as criaturas de seus sentidos, e parecidos com aqueles que aparecem no tempo da dissolução universal. Mas Arjuna e Krishna, destemidos e invencíveis em batalha, vendo Sakra e os outros celestiais preparados para a luta, esperaram tranquilamente, com arcos nas mãos. Habilidosos em batalha, aqueles heróis em fúria atacaram a hoste de celestiais que avançava com suas próprias flechas como trovões. Os celestiais, repetidamente derrotados por Krishna e Arjuna, finalmente deixaram o campo de batalha por medo e procuraram a proteção de Indra. Os Munis que estavam testemunhando a batalha dos céus, vendo os celestiais derrotados por Madhava e Arjuna, ficaram cheios de admiração. Sakra também, repetidamente testemunhando a bravura deles em batalha, ficou muito satisfeito, e mais uma vez apressou-se para o ataque. O castigador de Paka então produziu uma pesada chuva de pedras, desejando averiguar a destreza de Arjuna, que era hábil para usar o arco até com a mão esquerda. Arjuna, em grande fúria, dissipou com suas flechas aquela chuva grossa. Então aquele de 100 sacrifícios, vendo a chuva dissipada, mais uma vez produziu uma chuva grossa de pedras. Mas o filho do destruidor de Paka, Arjuna, satisfez seu pai por dissipar aquela chuva também com suas flechas velozes. Então o Sakra, desejoso de derrotar o filho de Pandu, arrancou com suas mãos o grande topo de Mandara, com árvores altas nele, e o arremessou. Mas Arjuna dividiu aquele topo de montanha em 1000 pedaços com suas flechas rápidas e de bocas de fogo. Os fragmentos daquela montanha, ao caírem através dos céus, fizeram parecer que o Sol e a Lua e os planetas, deslocados de suas posições, estavam caindo na Terra. Aquele topo enorme caiu sobre aquela floresta e por sua queda matou numerosas criaturas vivas que moravam em Kandava.